Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre a Bemob. É uma empresa menos conhecida, talvez, da galera, mas é uma empresa muito interessante, tá? Pessoal, opa, de novo eu tô enrolado aqui hoje com as cenas. Uma empresa menos conhecida no mercado, mas é uma empresa de tecnologia e no Brasil, né, muita gente ainda tem essa visão que nós não temos empresas de tecnologia boas e tal. Em parte isso vem da comparação com o exterior, que aí obviamente vai ter muito mais empresas de tecnologia lá que faz um monte de coisa diferente, o mercado é, né, muito maior. Mas aqui tem empresinha boa também, tá? E a Bemob nem é tão pequena, empresa aí de 1 bi e pouco de valor de mercado, tá? Que atua no mundo inteiro, a gente já vai ver na apresentação, e tem uns números bem interessantes, tá? Ela tem disparado o crescimento. Na verdade, essa receita aqui eu preciso dar uma conferida. Ela não tá muito republicana, não tá batendo tanto. Deve ser uma questão da forma como ela é reconhecida no resultado. Mas enfim, isso aqui não tem erro, né? O EBITDA dela, né, dobrou de 2 anos para cá. A empresa está num ritmo de crescimento grande desde o IPO, né? O IPO dela 2021, né? Então, o EBITDA disparou, o EBIT também, aumentando o lucro líquido, a empresa gera caixa, então ela não tem assim um capex muito pesado, então sobra bastante caixa para o acionista. Ela ainda tem o caixa da IPO, então isso aqui entrou com a IPO e na verdade aumentou o caixa, né? Sendo que eles aproveitaram para pagar uns dividendos, eles estão fazendo recompra, dá para ver aqui no yield que vai ter um yield de recompra. E, pô, né, tá tudo lá tranquilo. Então, nesse mundo que a gente tá vivendo, de né, dificuldade que as empresas têm com dívida, com resultado financeiro, sei lá, e não ter preocupação nenhuma, né, é um yield baixo ainda, porque o foco dela é crescimento. Eles até comentaram no call que a ideia não é aumentar essa distribuição e tal, porque né, eles querem continuar fazendo aquisições, estão de olho em outras oportunidades que tiver. Então estão pagando um mínimo, fazendo uma recomprinha lá, mas a verdade é que o caixa da empresa, ele inclusive aumentou desde a IPO, certo? O mais comum que a gente vê, a empresa faz IPO, levanta o dinheiro e depois, né, vai consumindo, dá uma crescida, mostra um número legal e depois a realidade bate. Aqui, né, pelo contrário, a empresa está crescendo, está aumentando o caixa e não gastou ainda. Então tem uma oportunidade de fazer outras aquisições e tal, continuar a trajetória deles, tá? Enfim, o que ela faz? Acho que na apresentação vai ficar mais fácil de mostrar, mas eles têm um modelo de vários tipos de serviços diferentes, tá? Eles começaram trabalhando com operadoras, telefonia celular principalmente, tá? Oferecendo esses joguinhos, serviços digitais. Sabe aquele pacote que você fecha lá? Você tem tua operadora lá, qualquer. Aí tem um pacote lá, pague tanto e tem acesso a não sei quantos joguinhos. Antigamente tinha os ringtone, tinha esse tipo de fuleiragemzinha. Então, o que ela fazia? Ela era o intermediário, ela pegava um monte de desenvolvedor, né, pontual lá, o cara quer, né, fornecer o joguinho dele ou não sei o que lá dele, ela junta, enfia num pacotão e vendia para o cliente da operadora de telefone, né, como um serviço agregado lá, tá? Hoje a empresa modernizou muito, porque se fosse só esse negócio aí, é um troço meio lá, né? Pensar pro futuro, em crescer e tal, né? Não é tão animador, não sei a opinião de vocês sobre isso, mas a minha, quando eu vi, eu falei assim: ah, beleza, mas isso aí não tem cara que é bom. Só que com o tempo eles foram ampliando e diversificando isso que eles oferecem. Então eles começaram a processar as transações de crédito, né? De recarga. Aí eles começaram a oferecer microcrédito, ou seja, o cara acabou os créditos dele, ele pode emprestar, né, antecipar, né, o uso de um crédito para não ficar sem, aí depois na hora que ele for carregar desconta, né, e fica uma taxinha para eles. Aí eles começaram a intermediar outros tipos de pagamento de serviços, até que recentemente eles começaram a expandir para outros players como empresas de energia, que a gente já vai ver aqui, inclusive conhecidas nossas, tá? Então, tem um pessoal que tem um pouco de dificuldade em entender o que ela faz, mas assim, o ponto é, você não precisa também saber em detalhes, né? Pô, tal, sou expert. Basta você saber, assim, mais ou menos como é que funciona, que é um negócio escalável, tudo mais, tem relativo baixo capex, que as margens tendem a ser altas, que com o crescimento tende a ter bastante alavancagem operacional. Isso que é importante, né? Como funciona exatamente o negócio, né? Claro, você não vai entender tudo de tudo, né? De todos os negócios.
Então, desde a IPO, ela apanhou um pouquinho como o mercado inteiro, mas os números só melhoraram, tá? O quarto TRI, a gente já vai ver, ele não foi tão forte, mas tem as explicações lá. Você vê que do quarto TRI do ano passado para cá, ela tá mais ou menos num patamar, né, com as aquisições e tal, e a partir de agora tem um pouquinho mais de crescimento orgânico, tá? Então vamos dar uma olhada logo na apresentação aqui, antes de eu dar todos os spoilers logo de uma vez. Bom, então o que a Bemob faz? Aqui explica um pouquinho, né? Eles ocupam algumas lacunas de digitalização e monetização nesses serviços. Então o que é importante? Ela é bem asset light, então não vai ter grandes necessidades de CapEx, tá? Vai ser uma empresa que vai gerar bastante caixa, escalável, que eu acabei de falar. Então, à medida que ela for tendo crescimento e tal, a tendência é alavancagem operacional grande, né? Tem bastante valor. O modelo é B2B2C, ou seja, né, ela faz o meio de campo para as operadoras, agora para as empresas de energia, atenderem os seus clientes. Então, não é ela que coleta do cliente lá na ponta, né? Ela oferece a ferramenta para essas operadoras, né, ganharem o dinheiro, tá? Enfim, eles ocupam uma lacuna, né, desse cliente de renda mais baixa, que tem um acesso limitado ao crédito, esse lance aí de parcelamento, de pré-pagamento. A gente já vai ver no mapinha lá, eles estão nos países emergentes. Você vê, Estados Unidos, Europa, não tem, né, só bem lá no leste europeu. Mas tá, América Latina, Sudeste Asiático, África, aqui os caras são rei. Então eles aproveitam justamente disso, né, de países emergentes, antigo lá, terceiro mundo e tal, onde ainda tem muito essa cultura do pré-pago e tudo mais, é onde eles atuam, tá? E as verticais deles, elas começaram com telecom, né, celular, e se aplicam a vários outros, né, negócios, né, que eles estão conseguindo aí diversificar, tá? Enfim, é mais ou menos por aí. Então, o que eles têm de solução? As assinaturas digitais dos apps and games, que é aquilo que eu comentei no início, né? De fazer lá uns pacotão e tal, os negocinhos. A gente tem visto um resultado mais fraco disso aqui, mas eles comentaram no call que não, eles têm. Né, eles esperam que continue crescendo esse segmento à medida que eles vão, né, crescendo as operações em outros países. Comentaram que tiveram alguns efeitos pontuais em alguns países específicos, lá no Paquistão, que perdeu lá né, uma fonte importante de receita, mas que no todo eles ainda esperam crescimento. Mas claro que é bem mais interessante o resto, tá? Se fosse só isso aqui, eu ia achar, tá, ok. Mas o resto é interessante. Então, solução de pagamento, de microfinança, né, que é antecipação. Então, tipo assim, ela não vai dar crédito, né, empréstimo igual um banco, né? Ela não é um banco, mas é aplicado na situação ali, né? Então, antecipar um saldo. Ela tem agora uma empresa que ela comprou que faz score de crédito, que acho que era do México, uma coisa assim, que aí eles vão, né, expandir para os mercados que eles têm acesso. E no final, o que parece que é quente mesmo deles é a plataforma como serviço, né, o as a service lá, onde eles vão encaixar lá toda a parte de engajamento digital e tudo mais, tá? Então você vê, os caras estão, né, ampliando a base de serviços com aquisições de maneira orgânica, ampliando os clientes também, tá? Além do core, assim, mais antigo, que é esse das assinaturas digitais, tá? Então, uma das aplicações é essa, né? Ampliar o número de indústrias. Quando a gente fala em indústria, a gente está se referindo a setores distintos, né? Que eles acabam usando os serviços, certo? Então, ele dá para crescer para cá, dá para crescer para cá, né? Tem várias formas. Então, ó, em pagamentos digitais, já usa em telecom e utilities, né, as assinaturas, né, telecom e finanças, lembrando que tudo começou aqui, né, no telecom e agora está expandindo para outras indústrias, tá? Então o addressable market deles está aqui, né? Tá nos países mais pobres, mais simples, né, onde ainda é muito comum esse tipo de operação. Então são 50 países, é muita coisa, né? Ao redor do mundo. Aí eles tinham operação na Ucrânia e na Rússia, que é um dos motivos do resultado nesse ano não ter crescido tanto de forma orgânica, eles já vão explicar lá, era até relevante, tá? Tem vários outros parceiros e, enfim, né, os países que eles estão, quase metade da população, quase metade não, né, a população do mundo disparou aí, mas é uma porção relevante da população mundial, tá? E, segundo eles, é um mercado ainda bem subpenetrado, né? Interessante isso, interessante. Bom, aqui eu nunca tinha visto ainda
uma visão assim mais concreta dos clientes que eles têm. Então, olha só, agora eles abriram quem são os clientes de utility que eles estavam começando, Equatorial e Energisa, velhos conhecidos nossos aqui, né? A gente já observou, e eles comentaram que vão lá se inserir, principalmente dentro daquele público lá que tem mais dificuldade, que tem uma inadimplência um pouco maior, com as soluções em pagamentos deles lá sendo nesse sentido, né? Interessante, bem interessante mesmo. Então, outras microfinanças, junto com o American Express, na parte de telecom, né? Várias empresas aí, Movistar, são as empresas locais, né? É difícil saber aí de onde é, mas, tipo, Movistar é uma marca conhecida, né? Que é espanhola, mas essa é a Movistar colombiana e tudo mais. Mas as operadoras em geral aí dos países emergentes. E no final das contas, o grande, né? Onde eles agregam o mesmo valor, que é vender a plataforma toda, né, também tá aqui. Eles têm, como é que é? 29 parcerias e crescendo também, tá? Então, ó, são 90 clientes que eles têm algum tipo de serviço, mais 21 aqui, mais 7, né? É bem grande o ecossistema, tá? Então aqui tem umas métricas de negócio, né? De números, de assinantes, de resultados. A gente vê 35 milhões de assinaturas. É um negócio de muito volume, né? É tudo quebradinho. É coisa de R$ 1, R$ 2 e tal. É voluminho pequeno. Desculpa, né? É coisinhas pequenas, mas num volume imenso, né? E, enfim, transações de microfinanças também, né? Que é tipo adiantamento lá que a gente viu, de crédito, não sei o que lá. Processamento de pagamentos. Ou seja, né? Aqui entrou com aquisição, dá para ver o salto grande. E aqui não tem métricas aplicáveis. Enfim, chegando nos números, finalmente a gente vê como 2022 foi um ano de sucesso, né? A receita subiu 70%. Por isso que eu falei que aquela receita lá tá meio estranha, deve ser uma forma diferente de contabilizar, né? Porque teoricamente dá uns 500 milhões. Enfim, tranquilo, né? Sendo que o quarto tri ele não foi muito expressivo. A gente tem um slide aqui, ó, explicando por que não cresceu tanto assim, só 11%. Teve alguns efeitos negativos. O câmbio da guerra na Rússia-Ucrânia, né, diminuiu a operação deles lá. A Oi também impactou, porque eles eram muito fortes junto à Oi. Então a Oi tinha um perfil de base de clientes um pouco mais simples, que tinha esses planos mais baratos. Você faz as recargas, os negocinhos onde tinha uma base forte, tá? E aí, com a migração dos clientes Oi, né, Mobile, né, acabou a Oi celular, basicamente, né, eles, no primeiro momento, perderam, e agora o que eles estão fazendo é tentando recuperar aos poucos essa receita junto aos novos operadores, né, TIM, Vivo e a Claro, que absorveram esses clientes aqui. Então, eles comentaram que com o tempo eles esperam que isso aqui volte e até cresça um pouquinho, mas agora, no primeiro momento da migração, né, teve uma queda. Então, né, considerando tudo isso aqui, e esses seriam os ganhos, né? Os ganhos normais da operação. Então, até que não foi um resultado ruim, né? Mas tiveram vários impactos negativos aí. Mais de 10 milhões podia ter crescido um pouco mais, tá? Enfim, vamos voltar aqui só para ver outras coisas, internacional e Brasil. Você vê que o mix Brasil aumentou, mas eles falaram que é porque os negócios aqui cresceram, as novas aquisições, aquelas novas parcerias lá, né, que puxou mais o Brasil, não foi internacional que caiu. E hoje eles têm uma matriz aí de resultados mais diversificada. Não mudou muito de 21 para 22, né? Pode ver aqui, né, com as assinaturas, o Platform as a Service, microfinanças e pagamentos. Então eles deram uma equilibrada e a empresa está mais forte assim. Eles comentaram lá que, tipo, se fosse o caso da Oi no passado, eles iam ter um impacto grande no resultado, porque, né, era basicamente as assinaturas de onde vinha o resultado. Aí agora, que já está mais diversificado, né, a migração da Oi não pesou muito, praticamente foi absorvido pelo balanço, né? Enfim, tem a ver as dificuldades, mas o ano de 2022 foi muito forte. Que mais? A diversificação da receita continua, a gente já falou. Isso aqui a gente já comentou, né? Aqui no ano contra ano, né? Os efeitos foram menores. E aí a operação pareceu forte, né? E quase dobrou a operação da empresa de 21 para 22, né? Excelente resultado. Bom, seguindo, a margem bruta cresce, né? Aqui é o resultado bruto, basicamente, né? O lucro bruto com a margem. Você vê uma margem muito boa no caso de 70%. É natural desse tipo de negócio, então, né? Não é porque ela tem 70% de margem que é espetacular. É natural, né? Faz parte do business, mas é interessante a gente ver aquela questão lá do negócio muito escalável, né? Então, margem bem alta.
E o EBITDA, você vê que está na casa de 30% a margem. A margem caiu de um ano para o outro, não foi piora, foi justamente por causa das aquisições. Entraram negócios dentro da empresa que tinham margens um pouquinho mais baixas, mas aos poucos, olha, eles comentaram que vão recuperando essa margem. Então aqui está o potencial de alavancagem operacional da empresa para o futuro. Continuar crescendo lá em receita, em lucro bruto e manter os custos operacionais, né? É claro que sempre que você fizer aquisição vai crescer bastante. Num momento mais inicial, ela está claramente naquele momento high growth dentro da maturidade das empresas lá. Vamos abrir aqui de novo a figurinha lá do ciclo de vida das empresas. Essa aí vocês já sabem de cor agora. Né? Ela é muito 2 ou 3, né? Young ou High Growth. Mais High Growth que Young Growth, porque ela é rentável, né? Ela já tem rentabilidade normal. Mas ela tá nesse momento aqui de crescimento. Então, ela não consegue ainda diluir essas despesas de um jeito, né, ideal. Mas pode ter certeza que conforme isso aqui for crescendo, for melhorando, né, essas despesas começam a ser diluídas. Né? Por enquanto, vai crescendo um pouco, né, tem o seu custo de crescer também, tá? Então, o EBITDA melhorou bem e tal. A pressão de margem do mix de negócio, mas não tenho o que falar, né? O resultado foi excelente aí no ajustado, quase 200 milhões no ano, né? Bem bom. Lucro líquido, mesma coisa, né? Vai acompanhando, vai crescendo também. Resultado financeiro, ela só tem caixa, a gente já vai ver. Mas o crescimento no ano é muito bom. No trimestre, você vê que ele ficou flat. Porque o quarto tri foi mais duro, né? Por todos aqueles motivos que a gente tinha comentado, né? Eles ainda inventaram um swap, ó, a Mitra aí fazendo escola, né? Mandaram um equity swap lá também, que eles já meio que falaram que a ideia é meio que desmontar, né? O povo tava muito animado aí com o preço das ações, tentou ganhar dinheiro, mas acabou não dando muito certo. Então, excluindo aí o equity swap lá, o resultado teria subido 40%, né? O resultado contábil normal subiu 25%. Ou seja, é um ano excelente para a empresa, né? Excelente qualquer métrica, geração de caixa lá em cima, né? 130 milhões. Para o tamanho da empresa, né? Uma empresa de 1 bi, tá muito bom. E que mais? Tem alguma coisa a falar? Você vê que a margem, com certeza, tem muito espaço para ganhar margem líquida ainda. Ó, teve um impacto negativo de swap, fluxo de caixa. Não tem muito aqui atrás de mim. Dá para ver a evolução do caixa, né? Então veio um EBITDA bom, capital de giro dela não tem muito o que ficar, né? Ela não tem estoques, né? Grandes contas com fornecedores, né? Os serviços ser mais ali um subscription da vida, então o fluxo de caixa dela deve ser muito sem segredos, né? Resultado financeiro é positivo, tem caixa. Estão fazendo uma recomprinha. Então, em termos de caixa, ela é muito lisa, né? Muito tranquila. Não tem grandes problemas no capital de giro, não tem muita necessidade de capex, não tem resultado financeiro para ter despesa de juros. O dinheiro ele só entra limpo, assim. Estão pagando um dividendinho pequeno por enquanto, fazendo uma recomprinha, mas principalmente juntando caixa para eventuais futuros investimentos. E aí, para fechar, a apresentação bem simples, concluímos a integração de duas aquisições transformacionais, deu para ver, né? A empresa dobrou de tamanho praticamente, combinando equipes, expandindo soluções, entrando, né, em utilities, novas avenidas de crescimento. Continuamos a adicionar novos parceiros e clientes em todas as soluções, com 22 novos parceiros ao longo do ano, 7 novas geografias, ampliando a diversificação do negócio, que é importante, maior resiliência. Os resultados foram impactados negativamente por câmbio, guerra na Ucrânia, migração da Oi, mas, né, o operacional foi muito, muito mais forte, tá? E ao longo do tempo isso aí deve ter menos influência, né? Porque a guerra na Ucrânia deixa de ser um fator de comparação. Claro, né, a guerra continua lá, né, a situação lá não tem uma previsibilidade para melhorar, mas pelo menos a comparação, né, com o trimestre anterior não vai ter esse impacto, já está nos dois. Migração da Oi é a mesma coisa, aos poucos vai recompor. Né? E o câmbio aí, esse não tem o que fazer, né? Vai variar para mais, para menos, vai ter período que vai ajudar, vai ter período que vai atrapalhar. Então, ela já é rentável, apesar de ser lá, como a gente viu, ainda uma empresa em estágio inicial, ela já tem rentabilidade, né? Tem margens boas, margem bruta alta, sobra uma margem EBITDA legal, margem líquida também, e espaço para gradual expansão adicional. Então, os caras vão crescendo aos poucos, provavelmente vão alavancando, né? Vai dar muito certo. Performance operacional sólida leva, né, a forte geração de caixa. A geração de caixa dela não tem o que falar, não tem para onde ir o dinheiro a não ser pro bolso da empresa, né, pro caixa da empresa e
futuramente para dar retorno para acionista, né? Não tem grande gasto, não tem dívida, não vai ter capital de giro, não tem capex, né? Quando ela fizer aquisições, vai investir em aquisições. Fora isso, um dinheiro muito tranquilo. Então, essa é a Bemob. E por mais que o negócio dela não pareça ser muito concreto pra gente, né? Muito próximo no nosso dia a dia, mas só vendo os números dá pra ver que os resultados são bons. A empresa vale 1,2 bi, tem 500 milhões em caixa, né? Zero, zero dívida mesmo. Ou seja, tem um EV aí 600 milhões, basicamente. Enterprise Value de 600 milhões, com EBITDA ajustado quase de 200. Então, é uma empresa que tem um valor muito legal porque ela está entregando de crescimento, para o caixa que ela tem para continuar crescendo, né? Para essas questões. Falar de vantagem competitiva é meio complexo, né? Talvez seja forçar a barra um pouco. Mas parece que funciona bem esse modelo de negócio dela, de ocupar as lacunas e tal. Então a gente vai ver aí números muito bons da empresa. Tá? Considerando o caixa, né? Enterprise Value muito interessante, um EV/EBITDA muito bom. Né? Hoje ainda não distribui, mas é porque eles não querem. Se eles quisessem distribuir mais, ele ia ter um yield bem alto. Tá? E as margens são boas. Essa margem bruta tá calculando errado em cima daquela receita lá, cara. Tem alguma questão com aquela receita lá que a gente precisa ver o que é. Mas fora isso, não tem o que falar. Capex é baixo, né? Só vai aumentar quando fizer aquisição. Não tem dívida nenhuma. Talvez eles tenham alguma coisa de arrendamento, enfim, é aluguel de escritório, não é de loja, né? É extremamente asset light. Então é isso, para quem gosta desses negócios asset light de crescimento num bom valor, tá aí a Bemob, cara. Não diga que não tem empresa desse jeito. Né? A nota vai depender muito aí, como eu tenho falado, do seu perfil, do que você vai ir numa empresa. Eu acho que ela fica entre 4 e 5, cara. Por que você não vai dar uma nota 5 para uma empresa dessa? Dá para dar sim. Então a gente coloca um 4 aí para essas dificuldades que ela tá passando no momento e tal, né? Mas, cara, né? É apenas uma questão de não conhecer, tá? De falta de conhecimento, porque olhando só os números, né, não tenho o que falar. Então, os resultados do ano de 2022, crescimento expressivo proveniente principalmente das aquisições, tá? Em geral, cenário macroeconômico, mas é até um geopolítico, né, com a questão da guerra. É um cenário macro, vou colocar assim, cenário macro impondo, né, dificuldades para, né, a operação da empresa. Aqui entra tudo que a gente falou lá, né, a questão da Oi, da guerra, do câmbio e tal, que não melhorou ainda mais, né? Ainda assim, a empresa tem boas margens, não tem dívida, forte geração, boa geração de caixa. E, além da geração de caixa em si, né, posição de caixa elevada para aproveitar oportunidades de aquisições no futuro. Uma Bemob, apesar de não ser tão conhecida no mercado, né, tem números muito bons, aliando, né, crescimento, rentabilidade e um bom valor, né? Dá para dizer de uma maneira geral. Muito bom, os números ótimos, pode ser ótimos, né? Vamos lá. Caso continue executando bem a sua estratégia, tem tudo para continuar entregando geração de valor para os acionistas. Né? Mais um exemplo de empresa de tecnologia barra digital que está no valor legal, executando. É mais difícil da gente dizer assim que tem um negócio bom e tal, porque pelo menos para mim é uma coisa bem fora da minha realidade.
mas os números estão lá, dinheiro ela ganha, margem ela tem, né? Crescimento ela está entregando, então, né, bem legal. Por que essa questão aqui do Matheus, né? Por que que despencou a margem líquida? É porque justamente as pós do Eduardo tiveram duas aquisições onde a margem é mais baixa, então o efeito mix, tá? Então, bem legal, eu gosto da Memob, é uma empresa nova que entrou na bolsa, oferecendo algo diferente, diversificado, né? Precisa dar uma diversificada boa aí na tua carteira com uma empresa, né, com um perfil bem distinto do resto aí das grandes empresas brasileiras. Ok, pessoal? Então, acho que tá de bom tamanho aí, videozinho, resultado da Bemob no ano de 2022. Um grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!